Agora nós vamos ver a natureza do homem pós-pecado. Pós-pecado. E a gente começa com um texto que está no livro do Gênesis, capítulo 3, versos 7 e 8. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, tanto de Adão quanto de Eva, né? E percebendo que estavam nus, olha, já começou. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então já começou algo aqui, depois que eles pecaram. A gente sabe Já que começou a ter um pouco de malícia, né, pastor? De maldade, né? justamente, porque assim, a gente sabe, né, que Deus deu aquela ordem para tanto para Adão quanto para Eva não comerem da árvore proibida. Mas nós sabemos da história, eles desobedeceram e comeram, né? Então, quando eles comeram da árvore proibida, do fruto proibido, melhor dizendo, do fruto proibido, da árvore proibida, que essa árvore, do fruto dessa árvore que era proibida. Então agora, o texto bíblico diz que abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, aí agora eles perceberam, que antes não percebiam, estavam no estado de inocência. Eram perfeitos. Aí eles fizeram o quê? Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, como diz o texto bíblico. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja, irmão Joel, irmãos e amigos, que agora o homem começa a se esconder de Deus, a se afastar de Deus. Sim, irmão Joel, pode falar. Aí já começa a ter a malícia, começa a ter o medo, começa a ter a vergonha, né? E eu estava Isso. lembrando aqui agora, é interessante como os animais, eles estão nus, né? Os animais que a gente conhece, e nenhum deles tem vergonha, nenhum deles tem essa malícia. Somente Uhum. o ser humano que pecou, né? Que não teve esse discernimento, e aí o homem começa a preocupar em colocar uma roupa, se vestir, para não passar vergonha, etc. Né? Você vê que até hoje, né? Você Então, avaliando o comportamento do ser humano e o comportamento dos animais, como é tão diferente assim, né? o interessante aqui nesse texto é que a gente começa a ver, o que você mencionou muito bem, é que ali começou a ter malícia, o homem passou a ter vergonha, é, se esconder de Deus, querer fugir da presença de Deus. Então, o homem passou a ter uma outra natureza. Aquela natureza que era santa, aquela natureza que era pura, aquela natureza que não tinha inclinação para o pecado, ela agora muda. Ela muda. E a gente vai ler aí, no próximo slide, 3 textos bíblicos. O primeiro, que está em Salmo 51, verso 5, diz assim: eu nasci na iniquidade, o salmista dizendo, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o que é que o salmista está dizendo aqui? Que ele nasceu no pecado. Ou seja, a união, porque o homem passou a ser pecador, depois que eles pecaram, Adão e Eva passaram a ser pecadores, e os filhos que nasceram também pecadores, e é óbvio que o relacionamento de dois pecadores vai produzir um outro pecador. O relacionamento de dois pecadores não vai produzir um santo. Não vai. Não vai nascer um santo. Vai nascer o outro pecador, com a natureza humana pecaminosa. Porque quando o salmista diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, ele está dizendo, olha, eu sou pecador. Agora, o outro texto. Viu, pastor? Vamos. Sim. Antes de passar para outro texto, eu tenho. A gente pensa que a gente é perfeito.
assim, eu, você e um grande número de pessoas na sua normalidade. Mas eu tenho uma irmã que ela nasceu com deficiência física e a gente percebe que o problema do pecado não é uma questão intelectual apenas, é uma questão que você tem um defeito físico, cerebral, mental e muscular dos nossos membros, que ele torna a gente um problema para discernir o que é certo e o que é errado, para fazer julgamento. A gente não entende as coisas do jeito que deveria de entender. A gente que é um pouquinho melhorzinho, a gente acha até que, não, eu não tenho defeito, a minha cabeça pensa bem e tal. Mas quando um anjo olha para a gente, um ser divino, puro, perfeito, olha para a gente, ele olha assim e fala assim, nossa, você acha que você não tem problema nenhum, mas as suas faculdades mentais e físicas estão cheias de defeitos, estão cheias de problema. E esse problema que a gente tem mental, que não permite a gente discernir, de julgar as coisas perfeitamente, leva a gente a ter conceitos errados, atitudes erradas e fazer coisas erradas achando que está fazendo certo. Né? Isso. É Então, porque quando o salmista diz que nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, ele está dizendo exatamente isso. Eu já desde pequenininho nasci com defeito. E esse isso, defeito ele é irremediável, não tem jeito da gente consertar, a não ser quando na eternidade, quando acabar o mundo de pecado, e Jesus ele voltar a essa terra e nos transformar. né? Vamos ler outro texto aí? O outro Bom, texto que está em Romanos 3, 23, ainda analisando sobre a natureza do homem antes do pecado, ou pós-pecado, né? Natureza do homem isso. pós-pecado. Nós estamos analisando agora que o homem já nasceu em pecado. Agora, Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que todos os homens são pecadores. Todos. A gente sabe que, depois a gente vai analisar isso com detalhes, o único homem que viveu nessa terra e nunca pecou foi Jesus. Isso aí é um outro estudo. Mas analisando a natureza do homem, do ser humano agora, todos pecaram. Não existe, não, eu não pequei, eu nunca pequei. Não, não existe isso. Aí um outro texto, que está em Romanos 3, verso 10. Olha, o apóstolo Paulo diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Interessante, viu? É Esses muito dois claro. textos de Romano, esses dois textos de Romano estão de acordo com o texto de Salmo, né? Todo mundo pecou, não há nenhum Isso, justo, justamente porque todos nasceram com defeito e todos nasceram na iniquidade. Né? Então, aquilo que nasceu já imperfeito não tem como se tornar, no decorrer da vida, uma pessoa perfeita, uma pessoa justa. justamente. Agora, vamos para um texto. Eu gostaria de ler um texto que está no livro Patriarcas e Profetas, a página 29. É outro slide aí. Pode passar, por gentileza. Pode passar esse slide aí. O É, 29, está esse aqui. daí, esse daí. Olha que texto, viu? Patriarcas e Profetas, página 29. Depois de seu pecado, Adão e Eva não mais deviam habitar no Éden. Declarou-lhes, porém, que sua natureza, olha aqui, que sua natureza ficara depravada pelo pecado. Então, eles que tinham a natureza pura, santa, pós-pecado, agora têm uma natureza depravada. Depravada pelo pecado. Haviam diminuído sua força para resistir ao mal.
e aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Em sua inocência, tinham cedido à tentação e agora, em estado de culpa consciente, teriam menos poder para manter sua integridade. Então, aqui a gente já começa também a analisar alguns pontos, a natureza do homem pós-pecado. Ele se afasta de Deus, o homem começa a ter malícia, lá no texto bíblico que nós já lemos, todos se tornam pecadores. Então, porque quando a gente analisa isso aqui, irmão Joel e irmãos, ainda mais irmãos e amigos, o pecado, quando a Bíblia diz assim, todos pecaram, por que a Bíblia diz todos pecaram? E aqui está dizendo que, nesse texto, Patriarcas e Profeta está dizendo que a natureza do homem agora se tornou depravada. Porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Sim. Ou seja, aí é aquele trocadilho, né? Porque muita gente acha que pecado é só o ato. E aí a gente vai analisar esse assunto do pecado. O que é pecado? Também é outro ponto para ser analisado com cuidado. Assim. Então, o ser humano já nasce no pecado. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram. Porque alguém pode ter a ideia, sabe qual? Não, nasceu ali, não é pecador ainda não. Só vai ser pecador quando comete o pecado. Tem gente que pensa assim. Mas Tem isso gente aí que é um pensa conceito assim. errado, porque a gente nasce com defeito físico e defeito mental. E Esse é nessa o nossa problema. deficiência física e mental, a gente não tem discernimento para fazer aquilo que é correto. E aí é que É, está o problema. A gente, é, como diz o texto aqui, a gente pode ter até uma certa força para resistir ao mal, mas essa resistência ao mal não é 100%, por causa da nossa deficiência mental, a nossa deficiência de ter um juízo perfeito, né? isso. Então não Porque tem como assim, não tem como uma cabeça imperfeita, uma mente imperfeita ter juízo perfeito. Não dá. porque a questão física, veja só, quando a gente for analisar sobre a natureza humana de Jesus, nós vamos analisar essa questão física de Jesus. Qual era Sim, a questão do aspecto físico dele? sim, Mas a questão maior aqui é a mente. A questão maior exatamente. aqui é a mente. A questão maior aqui é que o homem não tinha inclinação para o pecado. Ele não tinha. No seu íntimo, no seu coração, na sua mente, ele não tinha inclinação para o pecado. E pós-pecado, ele passou a ter isso. Ele passou a ter uma Exatamente. natureza humana pecaminosa. Agora, no outro texto, tem dois textos que eu gostaria também de compartilhar aí com os irmãos. Tem um comentário bíblico, volume 5, a página 1131, que diz assim: por causa do pecado, sua posteridade, a posteridade de Adão, nasceu com inerentes tendências para a desobediência. Então, agora, por causa do pecado de Adão, nossos primeiros pais, Adão e Eva, obviamente, a sua posteridade nasceu com inerentes tendências para a desobediência. E aí diz o outro texto, o caminho a Cristo para 62. Devido ao seu pecado, o pecado de Adão, nossa natureza se acha decaída e não podemos nos tornar justos. Está vendo? Exatamente. Devido à nossa natureza pecaminosa, nós não podemos nos tornar justos. Para a gente se Mas tornar justo somente se Jesus consertar essa natureza nossa. A gente é, mesmo não consegue consertar. mas aí tem uma questão. Aí tem uma questão. O homem, quando isso aí que isso é a beleza da santificação pela fé. Isso aí que a gente vai analisar sobre qual é a saída para o homem. Por quê? Se ele tem uma natureza humana pecaminosa,
decaída, e ele não pode se tornar justo, como é que ele vai se tornar justo diante de Deus? E aí está a beleza da mensagem de educação pela fé. Porque aí, claro, a gente vai por parte, né? A gente analisa a natureza do homem antes do pecado, agora está analisando a natureza do homem pós-pecado, e a gente está vendo aqui que a natureza do homem se tornou decaída, ele não tem condição de se tornar justo, é o texto que está dizendo. Ah, mas e agora? O que a gente faz? Sim, calma, calma, porque é isso aqui. Quando a gente vai lendo isso, a gente vai falar, rapaz, então está todo mundo perdido? É isso que a educação pela fé, a mensagem, faz com que o ser humano, irmão Joel e demais irmãos, o ser humano entenda que ele é pecador, que ele não merece nada, que a natureza dele é uma natureza caída e que ele não tem condições de se tornar justo. E a pergunta é, como é que ele vai se tornar justo? Que a gente não vai responder agora, porque tem um estudo para isso. Vai ter um estudo só para esse ponto aí. Mas a gente analisa que a natureza do homem, ela se tornou realmente deficiente. E aí eu quero analisar, eu coloquei alguns pontos para a gente analisar, fazendo um resumo da natureza do homem pós-pecado. Olha, não mais inocente, então o homem não era mais inocente. Tendência para fugir de Deus. O homem já nasce no pecado. Uma natureza humana pecaminosa. Todo mundo nasce com essa natureza humana pecaminosa. Não tem um que nasça com a natureza diferente. A gente vai ver que só Jesus. Mas todos nascem com a natureza humana pecaminosa. E uma natureza injusta. Ainda continuando, uma natureza pervertida, uma natureza egoísta, uma natureza enfraquecida, uma natureza depravada, uma natureza inerente com inerentes tendências para a desobediência, e a natureza decaída. O ser humano tinha uma natureza decaída. Bem, então aqui a gente chega à conclusão, fazendo um resumo dessas duas partes. O ser humano foi criado perfeito. Ele pecou, e depois que ele pecou, ele passou agora a ter uma natureza imperfeita. Ele não tinha natureza pecaminosa, passou a ter natureza pecaminosa. Ele não tinha tendências inerentes para o pecado, passou a ter tendências inerentes para o pecado. Por causa da natureza humana pecaminosa. A gente tem que fazer essa diferenciação. A gente tem que entender isso. Repito, eu vou ser repetitivo nisso aqui. Para a gente entender a mensagem da educação pela fé de maneira correta, a gente precisa entender essa questão da natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, que na teologia, né, tem uma outra linguagem, a gente está analisando uma linguagem bem simples aqui para todo mundo entender, natureza do homem antes do pecado, pós-pecado. E a condição de vida eterna, que a gente vai analisar agora. Qual era a condição de vida eterna antes do pecado e pós-pecado? Mas quer comentar algo, irmão Joel? É importante a gente analisar a natureza do homem antes e após o pecado, para não cair no erro que algumas pessoas cometem hoje em dia, de achar que podem ter uma vida como se vivessem antes do pecado, né? Eles querem ser perfeitos com essa tendência pecaminosa. E só que não tem condição, porque a gente já nasce no erro. A nossa mente já não é certa, não é correta, ela tem defeito. E esses defeitos impedem a gente de ser perfeito. Então, todo esforço para a gente ser perfeito com essa natureza pecaminosa, após o pecado, vai acabar levando para uma depressão, para uma ansiedade, para uma angústia
que ela é desnecessária, que a gente poderia depositar essa angústia, esse problema nas mãos de Deus, para Ele usar a sua misericórdia conosco, e a gente fica tomando esse problema para a gente, tentando resolver com as nossas próprias mãos. E aí, isso aí traz angústia na alma, traz depressão, e em alguns casos pode levar até à morte, quando a pessoa, com essa natureza após o pecado, tenta viver uma vida como se a sua natureza fosse de antes do pecado. Esse ponto que você menciona é interessante, porque a pessoa, algumas pessoas, elas vivem uma vida religiosa cheia de culpa, justamente por isso. Porque ela quer ser perfeita, no sentido absoluto da palavra, a perfeição absoluta. Porque nós vamos analisar também, porque nós estamos indo por tópicos, e cada live é um assunto diferente para a gente entender a educação pela fé. Mas, assim, a gente vai analisar que essa questão da perfeição, tem a perfeição relativa e a perfeição absoluta. Nós estamos falando da perfeição absoluta. Então, o homem com a natureza humana pecaminosa é complicado.